Durante quase meio século, o mundo viveu sob ameaça constante de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Eles nunca entraram em uma guerra direta, mas disputaram poder, influência e tecnologia em praticamente todos os cantos do planeta. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria. O problema é que ela nunca desapareceu por completo. Atualmente, com a guerra na Ucrânia, a ascensão da China, ameaças nucleares e um mundo cada vez mais dividido, uma pergunta assombra o século XXI. Estamos vivendo uma nova Guerra Fria ou caminhando para algo ainda pior? A Guerra Fria é definida como um estado de conflito entre potências nucleares, em que um lado não pode atacar diretamente o outro sem causar destruição mútua. Por isso, a disputa acontece de forma indireta, por meio de guerras regionais, influência política, econômica e militar, criando uma divisão do mundo em grandes blocos de poder. Muitos analistas e historiadores questionam se em pleno século XXI já vivemos uma espécie de Segunda Guerra Fria, embora com características diferentes daquela do século passado. Mas como chegamos até aqui? Para entender por que esse termo voltou a ser usado, é preciso voltar no tempo e compreender como foi a Guerra Fria e como moldou o mundo em que vivemos. Esse confronto colocou de um lado os Estados Unidos e seus aliados, defensores do capitalismo, um sistema baseado na liberdade econômica e na propriedade privada. Do outro lado, a União Soviética e seus aliados, que representavam o socialismo, com foco na redução de desigualdades por meio de controle estatal dos meios de produção. Foi a primeira guerra da história, com potencial real de terminar em um apocalipse nuclear. Por isso, além de militar, ela foi profundamente psicológica. No auge, atingiu todos os continentes habitáveis e moldou a política de países da América, Europa e da Ásia. Essa disputa impulsionou avanços em diversas áreas, como ciência, tecnologia, cultura e exploração espacial. Mas foi o campo bélico nuclear que ela se tornou mais intensa e perigosa. Para entender como tudo isso começou, precisamos olhar para o fim de outra guerra. Projetos para a construção de bombas atômicas surgiram alguns meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, conflito que se estendeu de 1939 até 1945 entre duas alianças opostas, o eixo Alemanha, Itália e Japão, e os aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Quando a Alemanha, em 1938, descobriu a fisão nuclear, se deu início ao projeto que tinha o péssimo nome de Clube do Urânio. No ano seguinte, Albert Einstein e outros cientistas alertaram o governo do presidente Roosevelt sobre os perigos de os alemães construírem uma arma com proporções nunca antes vistas. Isso motivou os Estados Unidos a criarem o Projeto Manhattan, em 1942, liderado por Oppenheimer. A Alemanha e a União Soviética fizeram um pacto de não agressão por 10 anos. Em 1939, uma semana antes de a Alemanha invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. O ponto crucial deste pacto foi a divisão da Europa Oriental. A Polônia foi dividida entre os dois, e os países bálticos ficaram na esfera soviética. Em 1941, o pacto foi quebrado. Os alemães iniciaram a Operação Barbarossa por diferentes motivos, entre elas a antecipação à modernização do Exército Vermelho, como foi apelidado os soldados soviéticos, mas o tiro saiu pela culatra. A União Soviética uniu-se aos aliados com auxílio armamentista americano. Em 1945, na Batalha de Berlim, os soviéticos estenderam sua bandeira sobre o parlamento nazista, simbolizando a queda do regime mais sombrio da história. Mesmo com o ataque japonês em Pearl Harbor, para manipular seus cidadãos a odiarem ainda mais os japoneses, os Estados Unidos fizeram um alto investimento em publicidades que tratavam os japoneses como se fossem uma subespécie, para que parecesse mais aceitável os ataques brutais. Mesmo com milhares e milhares de mortos após ataques e batalhas, os japoneses não se renderam. Estima-se que 65 a 85 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Foi o conflito mais violento da história. Qualquer atitude que fosse tomada para encerrar a guerra era vista com bons olhos. Os soviéticos e os americanos não queriam dividir entre eles o Japão como dividiram a Alemanha. Isso já era os preliminares da Guerra Fria, antes mesmo de terminar outra guerra.
Por questões geográficas, o Exército Vermelho estava mais próximo de chegar do que os americanos, que estavam tendo muitas despesas, seja para locomover seu exército, seja na alta quantidade de baixas por soldados, prisioneiros de guerra, desaparecidos ou feridos e mortos. Entre estes e outros fatores, influenciaram os americanos a fazerem o primeiro ataque nuclear da história. No dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima, 3 dias depois, o segundo ataque foi em Nagasaki. Segundo o relato de uma das vítimas, os rios ficaram cheios de corpos. Eram tantos que não havia espaço entre eles. Era impossível recolher os corpos. Eles viraram cinzas, então não dava para recolher. O número exato de mortos é difícil de precisar, devido à destruição total de registros e famílias inteiras. Mas estima-se que 150 mil a 246 mil pessoas morreram nos primeiros meses após o ataque. A bomba foi o final da Segunda Guerra Mundial, mas o começo da Guerra Fria, porque 2 semanas depois, os soviéticos iniciaram o projeto para ter sua própria bomba atômica. A Guerra Fria não podia esquentar. As guerras entre grandes potências nunca mais seriam as mesmas. Os conflitos começaram a ser econômicos e psicológicos, financiando guerras entre outros países para que os Estados Unidos e a União Soviética não se envolvessem em uma guerra direta. Pós-guerra, Berlim foi dividida entre americanos, soviéticos, britânicos e franceses, mas com o tempo Berlim ficou dividida entre os soviéticos e o bloco ocidental, surgindo o Muro de Berlim. Era a linha de divisão de 2 blocos no mundo. A OTAN foi fundada em 1949 com a intenção de segurar os soviéticos que tinham a intenção de avançar o Ocidente. Moscou decidiu também ter seu grupo de aliados e criar o Pacto de Varsóvia. Depois que Mao Tse-tung assumiu a China, ficou evidente que o comunismo estava se popularizando em todo o mundo. E com a criação da primeira bomba atômica na União Soviética, o socialismo estava de igual para igual em confronto direto com o capitalismo. Nos anos 50, a perspectiva era tão negativa que o governo americano fez diversas propagandas sobre possíveis ataques nucleares que os americanos poderiam sofrer, influenciando a população em caso de ataques se deslocarem a um abrigo nuclear do governo ou construírem seus próprios abrigos. Em 1952 é testada a primeira bomba termonuclear, sendo uma evolução das bombas atômicas. Einstein alertou: estamos se encaminhando para a aniquilação total. Os governantes estavam cientes que podiam acabar com a vida humana. Nesse mesmo período, os soviéticos começaram a construírem suas próprias bombas termonucleares. No decorrer dos anos seguintes, se seguia uma competição entre os Estados Unidos e a União Soviética a tentarem construir uma bomba mais potente que a outra. Como se não bastasse esta competição infantil, muitos desses testes foram realizados próximo de regiões habitáveis e afetaram os moradores, deixando consequências para toda a vida dessas pessoas. Em 1947 surgiu a CIA, ou Central de Inteligência Americana. Sua função era, através de investigações por todo o mundo, orientar o governo americano sobre o que estava acontecendo atrás das cortinas e se seria necessário fazer intervenções. Em 1954 surgiu a KGB, ou Comitê de Segurança Soviética, a principal agência de espionagem dos soviéticos. A CIA e a KGB foram essenciais para esses 2 países se infiltrarem os governos por todo o mundo, sem importar se o governo era irresponsável ou desonesto. Enquanto o governo cedia ao apoio de uma dessas ideologias desses países, receberia auxílio deles. Se os Estados Unidos tinham intenção de que países que consomem os recursos deveriam controlar os países que produzem recursos, a União Soviética tinha a intenção de controlar seus países aliados, aumentando sua segurança e expandindo sua influência ideológica, através de controle militar e político. O objetivo da Guerra Fria era o pensamento, conquistando o coração de seus aliados, os aliados de seus aliados, através de informações compartilhadas em jornais, rádios e televisões, não importando se a notícia havia sido verificada ou se era até falsa. O importante era a narrativa alienar a população e seus interesses. Em 1952, Stalin morreu de derrame. Nikita Khrushchev, para os íntimos e qualquer um que não saiba falar russo,
Khrushchev assume a União Soviética em 1953, causando um descongelamento da Guerra Fria. Khrushchev teve algumas atitudes populistas no decorrer de seu regime. Assim como Getúlio Vargas, Khrushchev era um ditador com uma abordagem mais aberta. Logo no início, ele libertou diversos prisioneiros que foram presos na era de Stalin e começou a falar abertamente sobre os crimes realizados quando Stalin estava no poder. Estas e outras atitudes causaram uma reforma liberal na União Soviética. Khrushchev pensava que os Estados Unidos eram inferiores ideologicamente, mas superiores na produção armamentista. Ao mesmo tempo que seu regime investiu em uma maior produção armamentista, também investiram nas falsas informações sobre seu poder bélico para intimidar os americanos. Podemos fabricar bombas como salsichas. Os americanos acreditaram. Em 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite no espaço, o Sputnik 1. No mês seguinte, Sputnik 2 levou a famosa cadela Laika, sendo a primeira de diversos mamíferos que a União Soviética e os Estados Unidos enviaram para o espaço, agregando mais um ingrediente à Guerra Fria. Uma receita que já tinha jogo ideológico, produção de bombas, controle sobre países, agora também tinha uma disputa pelo espaço. Em 1959, os americanos lançaram o Explorer 6, o primeiro satélite que fotografava. Entre as diversas conquistas que isso trouxe, o Explorer 6 auxiliou a CIA a descobrir que os soviéticos não tinham tantas bombas como falavam. No mesmo ano, os soviéticos conseguiram enviar o primeiro objeto até a superfície da Lua. E em 1961 enviaram Yuri Gagarin para ser a primeira pessoa a estar no espaço. Mas foi em 1969 que o americano foi a primeira pessoa a pousar na Lua. Em 1961, os soviéticos que administravam Berlim Oriental começaram a construir um muro para impedir o alto fluxo de pessoas para Berlim Ocidental, o que deixava ainda mais radical a divisão, se tornando o maior símbolo da Guerra Fria. No ano seguinte, no mês de outubro, ferveu o Kisuko. O mundo viveu a fase mais perigosa da Guerra Fria. Foi o momento em que a humanidade estava mais próxima de um conflito nuclear. Esse trecho ficou conhecido como a Crise dos Mísseis, em Cuba. Após a Revolução Cubana, em 1959, Cuba se aliou à União Soviética, em resposta à instalação de mísseis americanos na Turquia e Itália, próximo ao território da União Soviética. Os soviéticos secretamente instalaram mísseis em Cuba, 144 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Depois que os americanos descobriram isso, eles fizeram uma quarentena naval em torno de Cuba para impedir a chegada de novos navios soviéticos com armamentos. A crise foi resolvida através de negociações diretas entre Kennedy e Khrushchev. A União Soviética concordou em retirar os mísseis de Cuba sob supervisão da ONU. Os Estados Unidos comprometeu-se publicamente a nunca invadir Cuba e secretamente aceitaram retirar seus mísseis da Turquia e da Itália meses depois. Como consequência, foi realizado os primeiros tratados de limitação de armas nucleares. Foi criado o telefone vermelho, uma linha direta entre Washington e Moscou para evitar desentendimentos futuros. Esta é a história que foi contada, mas a verdade foi revelada em 2011. Foram os X-Men que seguraram as pontas para impedir a guerra. Depois da tempestade veio o sol. A situação se acalmou, só que não. Em 1980, o presidente da época, Jimmy Carter, foi alertado que os Estados Unidos estavam sob ataque de 2.000 mísseis soviéticos que tinham que tomar uma decisão. Alguns minutos depois, ele recebeu outra ligação dizendo que um chip de 40 centavos havia estragado e danificado o computador, acionando alarme falso. Diversas falhas como essa aconteceram na Guerra Fria. Por acaso ou destino, no século XX não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Isso passou a impressão para os Estados Unidos que os soviéticos ainda queriam conquistar o que fosse possível do mundo. Devido a acordos realizados entre estes países, nos anos anteriores, os americanos diminuíram a produção de armas. Os soviéticos, atrás das cortinas, aumentaram sua produção. E pela primeira vez, a União Soviética tinha um arsenal maior que o dos Estados Unidos. Nos anos 80, livros, filmes e os noticiários voltaram a debater com mais intensidade a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Com a intenção de aliviar um pouco a ansiedade causada pela tensão, o filme O Dia Seguinte foi lançado em 1983. Retrata os efeitos devastadores da guerra nuclear. Foi um dos filmes para a televisão mais visto da história, com mais de 100 milhões de espectadores na estreia.
e apontado como uma das influências sobre o presidente americano na época, Ronald Reagan, sobre armas nucleares, causando grande impacto sobre suas decisões futuras. Depois de uma sequência de mortes de líderes soviéticos por assumirem o cargo quando já estavam nos pés da égua, por serem mais velhos, eram mais fiéis aos ideais conservadores da classe mais influente da União Soviética. Mas os comunistas tomaram uma atitude mais inteligente e escolheram um homem de 54 anos. Seu nome é Mikhail Gorbachev. Ele assumiu o poder em 1985. Sua administração foi marcada por duas reformas que mudaram o curso da história. As reformas internas, focando no desarmamento, diminuindo o investimento na área para investir em outras questões. Na economia, introduzindo a descentralização para amenizar a crise com a falta de alguns recursos, promoveu a liberdade de expressão. Isso fez com que a população soubesse de desastres ocultados pelo governo. Mas ainda assim, desastres como o de Chernobyl, em 1986, foi informado 3 semanas depois do ocorrido, quando a radiação já estava afetando até mesmo países vizinhos que noticiaram a notícia primeiro. Ninguém no mundo estava pronto para enfrentar uma situação complexa como esta. Mas a União Soviética cometeu alguns erros bobos que aumentou o número de pessoas que foram afetadas pela radiação. E os problemas que essa contaminação trouxe, levando muitos à morte. Também afetou a perspectiva da população sobre o quanto o governo estava sendo transparente, como relatavam. Esta triste situação em Chernobyl influenciou a população a pensar que o governo era negligente e um sentimento de que as repúblicas que faziam parte da União Soviética estariam melhor governando a si mesmas. Em 1988, Gorbachev estava desmontando o sistema soviético comunista, que nas últimas décadas foi dando sinais que estava aos poucos em decadência. Mas ele não queria desmontar a União Soviética. As pessoas que viram o muro de Berlim cair sem os soldados derrubarem uma bala se inspiraram em tornar seus países independentes da União Soviética. O primeiro país a se tornar independente foi a Lituânia, entre trancos e barrancos, sobrevivendo a bloqueios e ataques do Exército Vermelho. No mesmo período, seguiram protestos em outras regiões, inclusive em Moscou. Boris Yeltsin foi uma popular figura do Partido Comunista. Assim como Gorbachev, Yeltsin não acreditava mais no sistema em que viviam. Mas, diferente de Gorbachev, ele não seguia conselhos de velhos membros do Partido Comunista. Estava empenhado para que as mudanças acontecessem mais rápido. Com essas atitudes, ele se popularizou entre os russos e foi eleito o primeiro presidente em 1991, na primeira votação democrática na Rússia desde 1917. Com essas mudanças, Moscou seguiu sendo sede da União Soviética de Gorbachev e da Rússia de Yeltsin. Gorbachev, ciente que estava com a corda no pescoço, propôs aos países que faziam parte da União Soviética que seguissem unidas, mas cada país teria mais autonomia, algo semelhante com o que existe atualmente no Reino Unido. Mas o que aconteceu foi um efeito dominó de países saindo da União Soviética, inclusive a própria Rússia. Com isso, em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética chegou ao fim, os Estados Unidos venceram a Guerra Fria. Nos próximos anos, o mundo teve a sensação de que veria duas superpotências nucleares voltarem a ter conflitos. A OTAN seguiu ativa, mas a Rússia não foi convidada. Alguns países que faziam parte da União Soviética venderam suas armas nucleares, outros destruíram por influência dos americanos e russos, que estavam cientes que não seria bom tantos países terem esse armamento. A Ucrânia destruiu quase tudo antes de desfazer de todas suas armas nucleares. Os ucranianos foram pressionados por outros países europeus e os Estados Unidos a destruir ou devolver a Rússia. Eles aceitaram após a realização de um contrato e que a Rússia prometeria jamais ameaçar a soberania da Ucrânia. Yeltsin, no final de seu mandato, estava tomando todas. Seus problemas de saúde se agravaram com seu alcoolismo e ele não tinha mais condições de seguir com suas responsabilidades. Putin, ex-agente da KGB, foi escolhido como o primeiro-ministro em 1999. Alguns meses depois, ele foi nomeado chefe de Estado. Isso deixou o terreno bem favorável para concorrer e ser eleito presidente da Rússia nas eleições de 2000. Em 2008, a Geórgia foi invadida pela Rússia, com o pretexto que a Geórgia iria entrar na OTAN. A comunidade internacional não ligou muito para isso.
Mas quando em 2014 a Rússia invadiu a Ucrânia, na região da Crimeia, se aproveitando do caos político e por não aceitar a vontade que parte da população tinha de a Ucrânia entrar para a União Europeia, alguns países da comunidade internacional impuseram algumas sanções, mas a conta ainda era baixa. Esses sérios conflitos entre Rússia e a Ucrânia se estenderam de 2014 até 2022, quando o conflito virou guerra. Em 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin anunciou que uma operação militar russa estava acontecendo no leste da Ucrânia, sendo a maior invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Logo, nos primeiros protestos dos liberais russos, Putin reagiu com grande repressão. A violência das autoridades ficou tão grande que se tornou impossível protestar. As televisões que não eram controladas pelo governo foram desligadas, redes sociais foram bloqueadas. Isto era algumas características do fascismo em prática, decepcionando aqueles que pensavam que o século XXI seria de democracias e liberdades. Putin e outros homens fazem questão de levar as coisas à moda antiga, com governos totalitários e controladores, sem empatia, compaixão ou respeito aos direitos humanos. Devido às dificuldades inesperadas que o exército russo está tendo desde que invadiu a Ucrânia, que está resistindo bravamente aos ataques, se tornaram ainda mais brutais contra o povo ucraniano. E Putin e seu grupo vêm fazendo ameaças com armas nucleares. Infelizmente, o roteiro se repete, como se fosse um reboot dos conflitos do século XX. Novamente, a democracia e a liberdade estão em jogo. Se a Ucrânia perder a guerra, não é apenas ela que será prejudicada. Como a Rússia vai se comportar com outros países da Europa? Que exemplo ficará para os outros regimes totalitários? A Guerra Fria deixou marcas, entre elas a desconfiança em gerações que a viveram. Gerações como a de Putin, Trump e Xi Jinping, que negociam e tentam conter a grandeza um do outro, apertando uma mão e outra segurando uma faca. Quero dizer, um botão para atacar com armas nucleares criadas para uma terceira guerra mundial. A chance de uma guerra nessa magnitude é baixa. Por mais que seja parte da nossa história, faz 80 anos que não acontece uma grande guerra. Isso fez com que a economia, a qualidade de vida, a quantidade populacional aumentasse, de uma forma nunca antes vista. Mas enquanto existir armas apocalípticas, infelizmente, há uma chance de o mundo virar de cabeça para baixo, por gerações que não têm memórias pessoais do tão horrível que é uma guerra. Pós Segunda Guerra Mundial, a China passou o século XX se recuperando da guerra e moldando o comunismo, que começou com Mao Tse-tung e hoje segue com Xi Jinping. Para se adaptar a um mundo com economia globalizada, o país fez altos investimentos em diversos países, com seu projeto Cinturão e Rota. Está balanceando uma rede de comércio e infraestrutura em todos os continentes. Seu desenvolvimento econômico auxiliou para que os países fizessem altos investimentos bélicos e se tornasse um dos países do mundo com maior armamento nuclear entre 9 países que têm armas nucleares. O apoio da China à Rússia deixa claro uma velha aliança comunista estratégica para causar uma maior influência no mundo e bater de frente com os Estados Unidos, ameaçando sua hegemonia. Para esses países do Oriente causarem uma maior influência no Ocidente. Por exemplo, as negociações comerciais da Alemanha e França com a China. Estas características atuais levantam questionamentos se os Estados Unidos é a única superpotência atual. Se a China está à altura dos Estados Unidos, os americanos estão em decadência, deixando brechas para mais países terem este título. Para controlar a situação atual, o governo americano vem fazendo uma estratégia expansionista e militar. A captura de Nicolás Maduro encorajou Trump a avançar suas reivindicações sobre a Groenlândia. Uma das características da Guerra Fria foi a bipolarização do capitalismo e socialismo, elemento que não é evidente atualmente devido à liberdade econômica. Os atuais governantes não têm tanto interesse em ideologia como seus antecessores tinham no século passado. O escritor Yuval Noah Harari, em seu livro 20 lições para o século XXI, argumenta que as grandes narrativas do século XX estão em crise, deixando a humanidade sem um roteiro claro para o futuro. Ao mesmo tempo que todos têm problemas com questões ambientais, vivemos um mundo multipolar, que depois de décadas sem ter grandes guerras,
diversos países estão se desenvolvendo sem precisar depender de um aliado específico. Isto está aos poucos diminuindo a relevância americana no mundo. Devido a um mundo conectado, o maior interesse atual é a economia, que pode variar com os conflitos em fronteiras, seja por problemas internos em um país ou externos, causando grandes migrações, divergências como tarifas, competições em áreas de tecnologia, por exemplo, IA, semicondutores e energia verde, causando cyberataques e a crise existencial causada por multipolaridade, novas potências, novos grupos comerciais, entre eles o BRICS e o Mercosul, e principalmente as últimas gerações que viviam suas vidas passadas sem se ocupar sobre a possibilidade de uma guerra mundial. As tensões estão se manifestando de forma fragmentada em diferentes regiões. Na Ucrânia, Taiwan, onde a China tem interesse em conquistar, e os complexos conflitos no Oriente Médio, o que está ainda mais imprevisível com a tentativa do Irã construir uma bomba atômica. O Brasil, sendo um dos principais exportadores e consumidores do mundo, é pressionado a se posicionar, o que deixa o país em uma linha tênue no posicionamento internacional. Esses e outros fatores tornaram a geopolítica atual cada vez mais complexa e difícil de interpretar. Por isso, muitos se perguntam se estamos vivendo uma espécie de Guerra Fria 2.0, já que em momentos de incerteza é comum recorrer a conceitos do passado para explicar o presente. A Guerra Fria terminou oficialmente em 1991, mas várias de suas dinâmicas continuam presentes. Hoje o mundo é mais multipolar, interdependente e marcado por disputas que envolvem economia, tecnologia e influência política, e não apenas ideologia. Ainda é cedo para afirmar se vivemos ou não a nova Guerra Fria. Talvez essa resposta só fique clara nas próximas décadas. O que é inegável é que as tensões entre grandes potências voltaram a moldar a ordem internacional. Compreender este cenário é fundamental para entender os desafios do século XXI. E agora fica a pergunta: como esses conflitos vão definir o futuro do mundo?